Muito boa noite! E aí, pessoal, como vão? Tudo bem? Eu me chamo professor Francisco Augusto, sou sociólogo e a gente vai fazer essa videoaula hoje da disciplina Formação Socio-Histórica do Brasil para fazer uma discussão sobre um livro clássico da sociologia, da antropologia, da história brasileira, que é o livro Casa Grande Senzala, né? Que é do grande historiador, sociólogo, antropólogo Gilberto Freire, né? Bom, a gente, para compreender a formação socio-histórica do Brasil, não pode deixar de passar pela obra de Gilberto Freire. Quando a gente fala em Casa Grande Senzala, parece até que ele só tem essa obra publicada, mas muito pelo contrário. Gilberto Freire é um grande intelectual e, por incrível que pareça, é um dos intelectuais que mais foram premiados no Brasil. Deixa eu só pegar aqui minhas anotações. Pronto, tá aqui, que estava aqui do lado. E aí, gente, Gilberto Freire tem uma grande contribuição na interpretação do Brasil. A gente vai fazer algumas pontuações sobre o papel da obra de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, na interpretação do Brasil, algumas polêmicas que essa obra suscita, mas na verdade no final é uma grande contribuição à nossa compreensão do que significa o Brasil, como são essas relações sociais que nós travamos hoje, qual a origem delas, tá certo? E quais as perspectivas que temos para o futuro baseado naquilo tudo que foi construído ao longo desses 520 anos de Brasil que nós temos, tá bom? Bom, Gilberto Freire nasceu no Recife, né? Capital de Pernambuco, em 1900. Então, o contexto que Gilberto Freire nasceu é logo após a assinatura da Lei Áurea, que foi assinada em 1888, certo? Ou seja, 12 anos antes de Gilberto Freire nascer. Gilberto Freire é filho de pai juiz, uma mãe que era dona de casa, mas era filha de fazendeiros, né? Ele foi uma criança criada dentro de engenhos, ele foi uma criança criada na metrópole que estava surgindo ali em Recife, que era uma grande capital do Nordeste. Então ele era uma pessoa extremamente bem relacionada, uma criança que teve uma vida confortável e que foi capaz de perceber certas coisas no mundo que talvez uma criança pobre, uma criança desassistida materialmente, sem acesso à educação, talvez uma criança não tivesse percebido, tá bom? Bom, então Gilberto Freire, como eu falei, nasceu em 1900 e faleceu em 1987, 2 anos depois de ter nascido. E aí ele nos ensina a fazer uma boa interpretação do que é o Brasil, né? Gilberto Freire, na obra Casa Grande Senzala, e em várias outras obras, ele detalha minuciosamente traços da cultura brasileira, da nossa formação socio-histórica, que são fundamentais para a interpretação do que somos hoje. As relações de trabalho, as relações de gênero, as relações de poder, né? As relações, as instituições religiosas brasileiras, todas passam pela observação e pelo olhar de Gilberto Freire, né? A gente poderia dizer que ele é um sociólogo, um antropólogo, um historiador, um jornalista também, que trabalhou como jornalista, um poeta, ele foi um poeta e também pintor. Então é um grande intelectual que tem uma grande contribuição, né? Como eu falei no começo da nossa videoaula, Gilberto Freire foi o intelectual mais premiado da história brasileira. Que incrível, né? Interessante, o nordestino, né, que ganhou o mundo, e aí eu vou falar para vocês a importância que ele tem. O pensamento de Gilberto Freire ganhou o mundo, então quem quer estudar o Brasil tem que passar por Gilberto Freire. Inclusive, nas universidades do exterior, aquelas pessoas que tentam construir uma determinada interpretação sobre o Brasil precisam passar por Gilberto Freire. Tem uma frase muito bacana de Monteiro Lobato, que ele diz mais ou menos o seguinte: o Brasil não é o que os historiadores antigos disseram. O Brasil é a partir do que Gilberto Freire disse pra gente. Então, Monteiro Lobato colocou ele como sendo o ícone da história brasileira, da historiografia, um grande escritor, um grande pensador, um grande intelectual brasileiro, né?
E aí a gente precisa respeitar a obra de Gilberto Freire, apesar de críticas necessárias, apesar de ressalvas necessárias, mas a gente, para o contexto que Gilberto Freire nasceu, para o contexto em que ele viveu, é fundamental compreender e aceitar que aquela obra faz sentido para aquele tempo. Óbvio que hoje a gente tem ressalvas, a gente tem algumas críticas a fazer, e a gente vai fazer nessa videoaula para poder interpretar melhor o que é o Brasil hoje, tá bom? Então, como eu falei, o pai de Gilberto Freire era juiz, né? Era juiz do Recife e também era professor da Faculdade de Direito do Recife. A Faculdade de Direito do Recife é uma das faculdades mais famosas do Brasil. Principalmente, foi uma das primeiras do Brasil, se não me engano, né? E uma das mais tradicionais. As pessoas que passaram pela Escola de Direito do Recife são grandes intelectuais, grandes advogados, grandes juízes, grandes promotores, e aí o pai de Gilberto Freire era um dos professores de lá, né? Como eu falei também, a mãe de Gilberto Freire era dona de casa, mas era uma dona de casa com vários funcionários, muito bem assistida, muito rica, filha de grandes fazendeiros, né? E aí o que levou Gilberto Freire a ter essa vida e uma certa relação com a ruralidade, né? Com os engenhos de cana-de-açúcar, com o sistema de escravidão. E aí a gente precisa compreender Gilberto Freire naquele contexto, não no contexto de hoje, mas naquele contexto, tá bom? Todas as vezes que a gente vai analisar, isso é só uma observação para você que está começando a estudar, começando a tentar compreender alguns autores. Todas as vezes que a gente vai fazer uma determinada interpretação, a gente precisa fazer dois tipos de comparações. Primeiro, dois tipos de interpretações. Primeiro, a gente tem que interpretar o autor pelo contexto do tempo em que ele viveu. Eu não posso exigir dele uma escrita e um pensamento dos dias de hoje. E a segunda coisa que a gente tem que fazer é uma comparação, uma análise sobre que efeitos tem o pensamento daquele autor nos dias de hoje. Então a gente precisa entender que contribuição tem Gilberto Freire hoje. Beleza? Então vamos em frente. Gilberto Freire é descendente de colonizadores. Então eu quero que vocês entendam, ele não tem culpa de ter sido descendente de colonizadores, né? A história dele é essa e ele não pode negá-la. Então, a forma como ele interpreta o mundo é muito baseada na história que ele viveu, na história de vida que ele viveu, no contexto familiar, no contexto social e político em que ele esteve envolvido, né? Ele é descendente de espanhóis, fiz aqui minhas anotações, descendente de portugueses, tem parentes indígenas também, e também holandeses. Então, assim, a família dele é predominantemente europeia, certo? Tem origem na Europa, e aí isso tem uma grande influência sobre a vida de Gilberto Freire. E aí ele foi uma criança que, como eu falei anteriormente, foi criado na riqueza do Recife. A família dele são famílias de fazendeiros, e foi nesse contexto em que ele cresceu, né? Quando ele chegou numa certa idade, eu acredito que por volta dos 17 anos de idade, ele se converteu ao protestantismo, ele se converteu à igreja... Deixa eu ver aqui. Ele foi protestante da Igreja Batista, viu, gente? Por incrível que pareça, se converteu ao protestantismo, completou os seus estudos iniciais no Brasil, né? Fez os seus estudos iniciais no Brasil, e a própria Igreja Batista financiou a ida de Gilberto Freire para uma universidade nos Estados Unidos. Então ele teve acesso a uma boa educação aqui. Tem alguns registros históricos da família de Gilberto Freire que dizem que ele era uma criança que tinha certas dificuldades de aprendizagem, né? Ele não tinha, parece que ele demorou a ler, demorou a escrever, teve muita dificuldade no início, mas a vida intelectual dele, por isso que a gente tem que se atentar, né? Cada pessoa tem o seu ritmo próprio. E aí a vida intelectual dele se desenvolveu grandemente depois que ele teve
as oportunidades, quando tiveram a paciência, quando deram a ele os caminhos para que ele pudesse crescer intelectualmente. Então, ele morou nos Estados Unidos, né? Foi protestante batista. Nos Estados Unidos, vocês sabem que é muito forte o protestantismo, principalmente da Igreja Batista também. E aí, ele estudou na Universidade de Colômbia, onde conheceu uma série de intelectuais. Lá, nessa universidade, estudaram os maiores intelectuais do mundo. Ele conheceu os grandes antropólogos do mundo, os grandes sociólogos do mundo, os grandes filósofos do mundo, né? E aí, e os grandes historiadores, né? E os grandes historiadores. Nos Estados Unidos estava em voga, eu não sei nem se a gente ainda usa essa palavra, estava vigente uma forma de pensamento chamada evolucionismo, que teve uma grande influência sobre ele, inclusive ele conheceu alguns antropólogos evolucionistas. A ideia evolucionista, resumindo ela em 10 segundos, a ideia evolucionista é que existem pessoas, sociedades em níveis evolutivos diferentes. O nível mais civilizado e aperfeiçoado do mundo é o nível europeu. E as sociedades que não são europeias estão evoluindo para se tornarem como as europeias. Isso é muito cruel, porque isso impõe a gente a necessidade de ser como os europeus são. Então, o pensamento evolucionista, ele diz que existe uma escada e que cada sociedade ela está um degrau abaixo do modelo europeu, do modelo também norte-americano. E aí, essa forma de pensamento, o pensamento evolucionista, tratava como a referência a Europa e como aquele que deveria procurar ser a Europa, os países colonizados pela Europa. Vocês entenderam? Então, isso é uma construção feita pelo pensamento europeu para dizer assim, nós somos o padrão, e se vocês vão estudar melhor, quando a gente for pagar a disciplina antropologia, tá certo? Introdução à antropologia ou antropologia brasileira, a gente faz uma discussão sobre isso. Então, esse pensamento evolucionista, ele coloca algumas pessoas num nível hierárquico maior, e as pessoas que são colonizadas, que moram nos países subdesenvolvidos, nos países em desenvolvimento, essas pessoas elas tendem a sofrer a influência do mundo para chegar no nível europeu. Né? E esse pensamento influenciou bastante a forma de ver de Gilberto Freire, porque a gente vai discutir lá na obra dele Casagrande e Senzala, porque ele acredita em alguns traços do pensamento evolucionista. Tá bom? Bom, Casagrande e Senzala foi escrito quando Gilberto Freire estava em 1933, 50 e poucos anos antes dele morrer. Em 1933, Gilberto Freire estava em Portugal. Né? Ele estava em Portugal e foi quando ele escreveu Casagrande e Senzala. E aí, essa obra é um marco para a historiografia brasileira, um marco para a antropologia brasileira. Grande parte dos cursos das ciências humanas, eles estudam Casagrande e Senzala, que é uma obra fundamental, porque ele desenha, inclusive ele desenha na obra, ele desenha a relação entre a Casagrande e a Senzala e nos mostra como é que essa estrutura, como é que a gente chegou a essa estrutura, essa dicotomia de Casagrande e de Senzala, que depois no final da nossa videoaula a gente vai ter condição de fazer essa discussão, como a gente chegou nessa estrutura e como a gente permaneceu nela até os dias de hoje, né? Que influência a Casagrande e Senzala, o símbolo da Casagrande e o símbolo da Senzala tem na nossa vida, tá bom? Então, para a gente entrar na questão da obra Casagrande e Senzala, é importante dizer que ela tem uma grande importância para a nossa interpretação de Brasil, tá bom? E aí, vamos dizer o seguinte, é uma obra que desenha que o Brasil é formado por grupos étnicos distintos. Quais são as matrizes que chegaram aqui? Isso foi levantado logo depois por Darcy Ribeiro na obra
Vocês vão saber, que vocês vão estudar, né, o povo brasileiro. Na obra O Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro faz essa recontagem de história, só que ele faz uma interpretação mais crítica, como é que eu posso dizer, menos harmônica. Por que harmônica? Porque Gilberto Freire, ele tenta desenhar a ideia da Casa Grande da Senzala como um processo evolutivo, pacífico e harmônico. Olha só. Então, a obra Casa Grande Senzala, ela tem uma grande contribuição, mas ele desenha a ideia de que existe no Brasil uma democracia racial. Quem nunca ouviu dizer que no Brasil não existe racismo, o Brasil é um país da democracia racial. Essa forma de pensamento é um pensamento extremamente prejudicial. É prejudicial por quê? Porque ele nega a estrutura da violência, da escravidão. E aí tem algumas coisas que eu quero dizer a vocês. As matrizes que se encontraram aqui no Brasil, elas não dialogavam, elas não negociavam. Elas se relacionavam por meio da violência. A matriz europeia, todo mundo sabe, nós fomos colonizados por Portugal, conflitos com holandeses, conflitos com espanhóis, mas a nossa matriz ela é europeia, ela é portuguesa, beleza? A matriz africana, que foi escravizada. Professor, mas não trouxeram os escravos para cá? Não. A gente precisa aperfeiçoar a terminologia. Como é que a gente fala? O certo é dizer, os portugueses trouxeram africanos escravizados. Por quê, professor? A gente precisa dizer africanos escravizados e não escravos. Porque ninguém nasce escravo. A pessoa torna-se escravo. É um processo social político. Então, é um processo de imposição de uma forma de poder imposto ao povo africano, certo? Que foi imposto por meio da violência. Não houve negociação, como dizem por aí. Inclusive, um candidato a presidente que ganhou a presidência da República, em um determinado dia disse: mas os portugueses nem desceram dos navios, os africanos que se ofereceram para ser escravos. Dá um negócio desse pra gente? Não dá, gente. Não dá, mas essa ideia, essa tese, ela permeia, ela está dentro da mente de muitas pessoas, que acham que não houve escravidão no Brasil e que o Estado brasileiro, que o governo brasileiro, que o povo brasileiro não tem dívida histórica com as pessoas negras no nosso país. Mas isso é uma outra discussão que a gente vai ter daqui a um tempo, beleza? Bom, então, a matriz africana escravizada e a matriz indígena que já estava aqui. Esse encontro entre essas três matrizes deu uma salada de fruta. A salada de fruta é ser muito romântico. Foi um caos, na verdade. Porque primeiro tentaram escravizar os índios, e os índios não têm aptidão para o trabalho como nós temos. Os índios são nômades, eles produzem única e exclusivamente aquilo que eles precisam para sobreviver, e aí os portugueses precisavam de mão de obra de alta produtividade. Então essa mão de obra de alta produtividade eles precisaram trazer de fora, porque no Brasil os índios não serviam para o corte do pau-brasil, não serviam para o plantio da cana-de-açúcar, não serviam para produção de açúcar, plantio e produção de açúcar, e não serviam para o café, e não serviam para a produção de borracha. Então, são três matrizes étnico-culturais que se encontraram aqui e que se conflituaram. Assim, foi um conflito monstruoso. A gente não pode dizer, não pode permitir que as pessoas digam que foi uma relação harmônica. E aí é uma das primeiras falhas da obra de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, tá bom? Porque na compreensão dele, a escravidão foi um processo evolutivo e que as pessoas tinham que abrir mão da escravidão com o tempo e que as relações iriam se tornar cada vez mais amistosas, a miscigenação iria acalmar esse racismo que ainda era muito forte na época dele, e a gente sabe que nos dias de hoje aboliram a escravidão em 1888, eu estou olhando só para não errar a data, porque essas datinhas são importantes. Aboliram a escravidão em 1888 e até hoje ainda temos escravos no Brasil. Então a gente não pode dizer que foi uma relação harmônica, na verdade. Tá bom, gente? Então, caiu a tese de que a relação
entre os povos que se encontraram aqui foi harmônica, tá certo? E aí, quando a gente diz, na obra de Gilberto Freire, ele tenta desenhar isso, se a gente diz que as relações foi harmônica, a gente diz que não existia nem tanta segregação. O que é segregar? Separar. Não existia tanta separação. Só que é tão contraditório, não quero derrubar, Gilberto Freire, não quero derrubar, mas quero dizer a você que é tão contraditório você dizer que as relações eram harmônicas e que não havia segregação, que por que dividiam Casa Grande para um lado e a senzala para o outro? Se era harmônico. Por que os escravos não viviam, comiam e moravam dentro da casa dos senhores, dos seus donos, dos seus senhores? Porque eles não podiam frequentar os mesmos lugares, frequentar as mesmas igrejas, comer as mesmas comidas. O modelo escravocrata que marcou o período colonial tem profundas estruturas violentas. E ela tem repercussões até os dias de hoje. A gente não pode negar que a escravidão não influencia quem nós somos hoje. A própria estrutura da Casa Grande e Senzala a gente reproduz aqui na arquitetura brasileira. Você vai na Europa, não existe quartinho de empregada. Mas no Brasil todo mundo faz um quartinho nos fundos para empregada, a senzala. Vocês estão entendendo? Como isso tem repercussão no que nós somos. E aí, se a gente sair da parte da arquitetura que influencia a nossa cultura, a gente vai lembrar das relações de trabalho, das relações de poder, das relações de gênero, que estão todas correlacionadas às relações raciais. Étnico-raciais, na verdade, tá bom? A gente não diz relações raciais porque raça não existe. Existem grupos étnico-raciais, que são grupos que têm valores a partir das cores que sustentam na sua pele. Mas esses valores não são outra raça, nós somos a mesma raça, a raça humana, mas temos valores distintos porque cada cor carrega em si uma herança cultural, uma herança histórica, tá certo? Então, caiu por terra a ideia de dizer que era uma relação harmônica, que não existia segregação, porque desde o período colonial a segregação entre Casa Grande e entre senzala ela é extremamente forte, né? Então, na obra que Gilberto Freire tentou desenhar, ele quis dizer que a Casa Grande teve uma grande contribuição para o Brasil. É o pensamento que acha que os patrões eles são extremamente fundamentais porque pagam o salário dos trabalhadores, porque geram emprego. Mas aí ele nega esse pensamento, nega que a estrutura só se sustenta por causa dos trabalhadores, por causa da escravidão. Então, para Gilberto Freire, existe uma certa contribuição da Casa Grande para a formação sociohistórica do nosso país. Bom, existe, nossos traços culturais se desenvolveram, a intelectualidade se desenvolveu, o aparato burocrático, legal, formal do nosso país se desenvolveu porque a gente instituiu espaços de promoção da intelectualidade, espaços de estudos, mas esses espaços eles se construíram às custas da escravidão. Você vai numa cidade, quem aqui já foi em Recife? Quem já foi no Recife Antigo, que é muito lindo? Quem já foi em Olinda, que é muito perto de lá de Recife? Quem já pôde ir em Salvador? Quem já pôde ir em Minas Gerais, em Ouro Preto, em Mariana, né? Em Congonhas, no interior de Minas Gerais, pode atestar que aquela beleza toda foi construída, Tiradentes também, toda aquela beleza colonial foi construída com o suor da escravidão. E nenhum escravo podia utilizar aquela estrutura que ele ajudou a construir. Então não foi uma relação harmônica. E aí, a Casa Grande, resumidamente, para a gente conseguir avançar, a Casa Grande significa, para Gilberto Freire, um modo de organização social e política que tem uma certa contribuição para o Brasil. Por outro lado, Gilberto Freire, a gente critica, mas a gente precisa dizer da contribuição que ele tem. Ele demonstra claramente a relação patriarcal que se instituiu por causa da ideia da Casa Grande.
A ideia do patriarcado, para quem não sabe, é de que a sociedade gira em torno da figura masculina. Então, se você observar, a nossa sociedade hoje, contemporânea, a sociedade atual, ela gira em torno do papel do homem na sociedade. Você vai para o mercado de trabalho, tudo gira em torno do homem. Você vai para a religião, tudo gira em torno do homem. Você vai para a área da educação, tudo gira em torno do papel masculino. Então, o patriarcado é a ideia de que a sociedade ela se construiu ao redor da imagem masculina. E essa imagem tem sua origem na estrutura da Casa Grande, né? Então, o patriarca era o proprietário da terra e considerado dono de tudo que nela estivesse lá. Inclusive escravos, os parentes, os filhos, as esposas, os padres e os políticos. Se vocês observarem, na estrutura colonial, a fazenda tinha uma capela. Interessante, né? Porque as pessoas não queriam se deslocar da sua fazenda e ir para uma cidade vizinha. O padre tinha que vir até a capela para fazer as orações e rezar a missa. E aí a capela era propriedade. Né? Se você for numa cidade como Ouro Preto, ou como aqui pertinho, Olinda, as pessoas ficam se perguntando, gente, por que tem tanta igreja, uma igreja de frente para outra? O que fez uma pessoa que tem uma igreja aqui abrir outra igreja de frente para outra? As igrejas eram formas de expressar não só a religiosidade, mas o poder econômico dos empresários, dos grandes empresários. Então era a missão de cada empresário chegar numa ordem religiosa, chegava lá nos franciscanos e dizia assim, olha, eu vou financiar a construção da igreja de São Francisco de Assis. E aí a igreja, óbvio, né, não achava ruim. Ele ia lá e financiava durante 5 anos para construir aquela igreja. Aí um certo fazendeiro dizia assim, eita, fulano tem uma igreja, financiou a ordem dos franciscanos. Eu vou lá agora na ordem de São Benedito. Vou financiar a igreja de São Benedito em frente à igreja de São Francisco. Porque o mosteiro de São Francisco é de frente para o mosteiro de São Benedito. Vou lá. E aí a ordem religiosa disse, vamos construir uma igreja. Vamos pedir autorização a Portugal pela construção de uma igreja. Vamos pedir autorização ao rei. E aí a própria religião se tornou propriedade, uma expressão das relações socioeconômicas, políticas, históricas que se travaram aqui no Brasil. E aí, como se não bastasse essa quantidade enorme de igrejas espalhadas por todas as cidades polo do período colonial, o dono de cada fazenda tinha uma capela dentro do seu terreno. Porque ele acreditava que ele também era proprietário da religião, a religião estava a seu serviço. A ideia do patriarcado vem de patriarca, do homem ser o dono daquilo tudo. Então, a gente pode dizer que a ideia da Casa Grande Senzala estabeleceu certos padrões e grandes transformações na nossa história, né? O padrão se expressa na Casa Grande, que é capaz de abrigar desde escravos até os filhos do patriarca e suas respectivas famílias. Ao redor daquele patriarca, quem nunca assistiu aquelas novelas? Não vou nem falar, né? Mas eu adoro assistir umas novelas de época. Em que o barão e a baronesa tinham um filho, os agregados, os escravos, os agregados dos agregados, os parentes que iam chegando, aquela estrutura toda girava em torno do barão, do dono dos escravos, do patriarca, né, do patrão. Então, do patriarca. E aí ele era o dono daquelas pessoas todas, das pessoas, né? Ele também desenvolve a ideia de democracia racial e dá importância aos fatores culturais e ambientais. Com isso, ele refuta a ideia de que a miscigenação teria levado a uma raça inferior no Brasil. Aí é um grande problema. A grande crítica que se faz a Gilberto Freire é que ele diz que a miscigenação é a junção, a mistura. Ele afirma que a miscigenação no Brasil aconteceu de forma pacífica. E nós temos uma série de relatos e de registros de historiadores que demonstram
que a relação entre senhor de escravos e de escravas, por exemplo, só um exemplo para vocês terem ideia. Não vou nem falar do escravo que era chicoteado lá no Pelourinho, que era amarrado, que era torturado, que era açoitado, que ficava com fome, tomava um banho com as costas toda cortadas, ele tomava um banho de água salgada. As relações sexuais dentro da Casa Grande eram abomináveis. Gente, era uma coisa assim terrível. As escravas eram objetos sexuais dos seus senhores. E as mulheres, donas dos senhores de escravos, elas sabiam. Mas nada podiam fazer porque elas também eram objetos do patriarca. Então essa estrutura, ela se deu por meio de muita violência. A gente não pode dizer, a gente não pode romantizar a estrutura da escravidão. Ninguém pode romantizar que... dizer que a escravidão ela aconteceu pacificamente, né? E aí ele indica até alguns pontos positivos dessa formação. Diz que a miscigenação foi algo que fez bem para o Brasil. Essas teorias elas tinham muita força na época em que ele escreveu isso, por volta de 1930. Existiam políticos que acreditavam que a sociedade deveria... Por exemplo, olha só a loucura. Tinha deputados, senador, governantes, gestores, né? Que pensavam que a sociedade, quanto mais branca fosse, mais evoluída, mais desenvolvida economicamente ela seria. Então, o contexto da abolição da escravidão é um contexto de quê? De início da Revolução Industrial na Europa. De início não, aliás. A Revolução Industrial na Europa já tinha começado. Os europeus já estavam trabalhando, já eram trabalhadores assalariados, já existia movimento sindical na Europa. Com o fim da escravidão no Brasil, qual foi a solução para manter a estrutura da produtividade, para a estrutura econômica? Trazer imigrantes europeus para trabalharem no lugar dos escravos. Só que foi um problema. O imigrante que chegava aqui, ele era esperto, ele era vivido. Ele sofreu. Vocês assistiram aquela novela, né? Que o imigrante chegou da Itália, se perdeu da namorada quando desembarcou. Eu acho que foi no Rio de Janeiro ou foi em São Paulo. Acho que foi em São Paulo, né? E mostrou o caos que foi a chegada do choque cultural também, da chegada dos europeus na estrutura que ainda era escravocrata, né? A Lei Áurea foi assinada, mas quando os escravos conseguiram sair da estrutura colonial, da colônia não, quando conseguiu sair da estrutura da fazenda e tentar procurar terras para plantar, para poder viver da agricultura, para poder sobreviver, as terras já estavam todas loteadas, porque antes da assinatura da Lei Áurea, a coroa brasileira ela já tinha distribuído as terras para os grandes barões, para os grandes proprietários, para os grandes homens de terra. E aí o que sobrou para os escravos? A marginalidade das cidades. Foi aí que começou o processo de favelização. O processo de favelização tem origem com a abolição dos escravos. Os escravos domésticos permaneceram trabalhando dentro da casa grande, ou dentro da casa, e se tornaram empregados domésticos ou empregadas domésticas. E os trabalhadores do campo, eles tiveram que ir embora porque ninguém estava ali mais para sustentá-lo, né? E aí o sonho de liberdade eles tinham alcançado. Quando eles saíam para procurar terras, não existiam mais terras agricultáveis. E aí eles voltavam para as cidades para tentar sobreviver. E aí tinham que se instalar na margem. Por isso que a periferia das grandes cidades hoje, elas são loteadas por favelas. Os grandes morros, que eram lugares que ninguém queria morar, né, se tornaram as grandes favelas. Se você olhar hoje no Brasil, uma cidade como o Rio de Janeiro, que foi uma cidade que teve muitos escravos, mas quando eu digo muito, é muito escravo mesmo, né? Uma cidade como os Estados Unidos não. Uma cidade como o Rio de Janeiro, ela é a parte mais bela e a parte melhor de circular, ela é loteada pelas pessoas ricas. E os lugares mais perigosos de se morar, mais insalubres, são loteados pelas pessoas pobres que construíram seus barracos e lá moram desde o fim da escravidão. Então, a
função da empregada doméstica tem uma relação direta com a abolição dos escravos, e o processo de favelização também tem relação direta com a escravidão. Se você puder se interessar por esse tema, você pode anotar aí no seu caderninho para depois dar uma pesquisada sobre o surgimento das primeiras favelas, né? Inclusive existem fotos, existem desenhos de como eram as primeiras favelas, de como eram os cortiços, as pessoas começaram a morar em cortiços, a cidade começou a se desorganizar, as cidades que eram europeizadas, porque elas eram planejadas com o pensamento de repetir o que era lá na metrópole, né? Só que com o processo, com a abolição da escravidão, começou esse processo de favelização, tá bom? Então, eu quero dizer que eu preciso concluir, a gente já está chegando nos 40 minutos de videoaula, já é muito tempo, né? Vocês já devem ter cansado, mas tem muito conhecimento, muita informação para que vocês possam estudar. A gente precisa fazer um comparativo sobre o que é que significa a ideia da Casa Grande e da Senzala nos dias de hoje. O profissional que está em formação, que no caso é você, quer dizer, eu também estou em formação, a gente está em formação sempre. Mas você que está estudando agora Casa Grande e Senzala precisa compreender que essa mesma estrutura social, ela se reproduz de diferentes formas, né? Na forma do acesso ao direito às pessoas pobres. Quem é que tem direito à justiça no Brasil? A Casa Grande ou a Senzala? Quem é que mora, quem tem o direito à saúde pública? A Casa Grande ou a Senzala? Quem é que tem acesso à educação? Quem é que estuda? Quem vai para as universidades? Quem é que tem acesso ao lazer no Brasil, à boa alimentação, às boas vestimentas, aos equipamentos tecnológicos? É a Casa Grande ou a Senzala, né? Ainda existe essa separação. No ambiente de trabalho, brancos e negros são tratados iguais. A gente precisa começar a pensar, será que os brancos e os negros no Brasil têm as mesmas oportunidades, recebem os mesmos salários, ocupam os mesmos lugares, moram nos mesmos bairros? Olha na sua sala de aula, olha ao redor da sua vida, no seu ambiente de trabalho, quantas pessoas negras estudam com você, trabalham com você, têm as mesmas oportunidades que você teve ao longo da sua vida. E as relações interpessoais, será que existe violência? Será que ainda existe racismo no Brasil? São questões que nós precisamos pensar a partir da leitura Casa Grande e Senzala, que é uma grande contribuição, meu cachorro latindo aí, estão vendo, né? Aurora é o nome dela, minha cachorra. E aí, grande contribuição de Casa Grande e Senzala é essa, é mostrar ao Brasil uma forma de interpretar essa reunião, romantizando, lembre-se, essa reunião entre grupos de interesses políticos e econômicos distintos, que não foi pacífica, que não foi harmoniosa, que se deu por meio da violência, que se deu por meio do medo, que se deu por meio da exploração social e econômica, tá certo? Então, eu quero agradecer a vocês a participação na aula de hoje, quero pedir a vocês que curtam essa videoaula aqui, dá um likezinho, tá bom? Agora eu virei youtuber. Dá um likezinho se você gostou. Tem Casa Grande e Senzala disponível na internet em PDF. É um livro muito grande, mas você pode ler trechos. Existem grandes contribuições, eu diria grandes análises de como era a cultura, como era a gastronomia naquela época, como é que as pessoas se vestiam, como é que as pessoas se comportavam, muito bacana. Casa Grande e Senzala é uma grande obra de um grande historiador que vai ser estudado para o resto da vida. E para o contexto que ele vivia, a gente precisa fazer essa ressalva. É compreensível que ele diga e que ele compreenda o mundo daquela forma, tá bom? Do lugar de fala dele, aquilo tudo é compreensível. Mas no nosso lugar de fala, a gente precisa fazer algumas críticas, tá certo? Então a gente precisa... Eu quero que você me siga aqui também no Instagram. Clica aqui em inscrever-se e aperta no sininho que tem logo embaixo, na lateral, na verdade. E aí todas as vezes que eu postar um vídeo, vai receber um alerta. Você vai receber um alerta de que está inscrito, tá bom? Quero que você deixe o seu comentário aqui embaixo, é muito importante para mim. Se tiver algum detalhe que eu passei despercebido, você pode escrever e eu posso responder para você. Se tiver alguma crítica também à minha fala, alguma crítica que eu fiz, alguma análise que eu fiz, fique à vontade, pode criticar à vontade, tá bom? Quero agradecer vocês e
Em breve a gente vai postar um vídeo, uma videoaula sobre a obra O Povo Brasileiro de Darcy Ribeiro. Valeu, pessoal. Até mais.